A Divina Comédia, Inferno, Canto 14, Dante Alighieri. Eu, por minha vez, com caro enternecimento, comecei a reunir as folhas espalhadas à sua volta, uma vez que ele agora permanecia calado. Então chegamos ao limite que divide o segundo giro do terceiro, e a visão da obra terrível que a justiça havia planejado. Para esclarecer essas coisas estranhas, devo explicar que entramos em uma planície aberta, que repele de seu leito todas as coisas verdes. A triste floresta a cinge como uma guirlanda, assim como aquela é cercada por um triste canal. Aqui, no limite, detivemos nossos passos. Não havia nada dentro de toda essa fronteira, além de areia queimada e compacta, como a que outrora fora pisada pelos pés de Catão. Ah, que terror, ó vingança de Deus! Como deveria ser temido diante de tudo que se manifestou diante de meus olhos. Pude distinguir grandes rebanhos de almas nuas. O mais lamentável era o choro de cada uma, e era visível que sofriam com castigos diferentes. Alguns estavam deitados de bruços no chão, outros estavam agachados, amontoados e curvados, enquanto outros inquietos vagavam sem descanso. Mais numerosos eram os que vagavam do que aqueles que estavam deitados em seu tormento, mas estes tinham as línguas mais soltas para lamentar. Sobre toda a areia, deliberada e lentamente, choviam brasas, grandes flocos de fogo, assim como nos Alpes cai a neve calma. Assim como as chamas que Alexandre viu nas zonas quentes da Índia, quando choviam brasas sobre o seu exército, e o chão se inflamava. E então ele ordenou que as suas tropas pisassem bem firme no chão para extirpar o fogo, antes que novas chamas reavivassem as antigas. Assim o fogo eterno era aqui derramado, como a faísca no pavio, as chamas abrasavam a areia, redobrando a dor dos que ali sofriam. E com uma ritmada dança, as mãos miseráveis moviam-se para lá e para cá sem descanso, tentando em vão afastar as chamas que caíam. E eu disse: ó mestre, você que venceu todas as coisas, exceto aquelas obstinadas potestades do mal, que impediram a nossa passagem pelo portão, quem é aquele gigante que nunca se encolhe, deitado sob o fogo, com ar feroz de desdém, como se não fosse torturado pelas chamas? E esse mesmo vulto que pôde perceber que eu perguntava sobre ele ao meu guia gritou: o que eu fui na vida, eu também sou na morte. Júpiter pode cansar seu ferreiro, de quem um dia arrebatou em grande ira o raio pelo qual eu finalmente fui morto. Ele pode um por um cansar todos os outros, até aqueles da Forja Negra em Mongibelo, enquanto grita: ei, bom Vulcano, me ajude! Assim como fez ele na batalha de Flegra, ele pode vir contra mim com toda a sua força, mas nunca terá o prazer da vingança. Então meu guia falou em uma voz tão alta que eu nunca até então havia ouvido. Ó Capaneu, tua arrogância nunca diminui. E é por isso que as tuas dores só aumentam. Nenhuma tortura mais do que a tua própria ira seria melhor punição para o teu orgulho. Então voltou-se para mim com expressão mais suave e disse: esse aí era um dos 7 reis que sitiaram Tebas e continua insultando a Deus. Mas ele ainda recebe uma pequena reverência, pois em seu peito sua própria insolência transforma-se em medalhas incandescentes. Agora siga-me, mas tome muito cuidado, para não colocar os pés sobre a areia escaldante. Mantenha-os firmes sempre à beira da floresta. Sem dizer palavra, chegamos a um lugar de onde sai da floresta um pequeno ribeiro,
e eu tremo apenas em recordar a sua cor vermelha. Como a fonte que brota de Bulicame, cujas águas são compartilhadas por pecadoras, assim as águas desse riacho rastejam pela areia. Seu leito e ambas as margens eram feitos de pedra, assim como as encostas, o que nos indicava que a nossa passagem devia ser por ali. De tudo que eu te mostrei como seu guia, desde o momento em que entramos pelo portal, cujo limiar a ninguém é negado, nada ainda foi testemunhado por seus olhos, tão notável à vista como este rio vermelho, que extingue todas as chamas que caem sobre ele. Essas foram as palavras do meu guia. Eu queria mais e roguei a ele que me alimentasse e aplacasse a fome que fez crescer dentro de mim. No Mar Médio existe uma região deserta, conhecida pelo nome de Creta, ele me disse, sob cujo rei foi outrora um mundo próspero. Lá está uma montanha que já foi o alegre domínio de bosques e riachos. Era conhecida como Ida. Agora está deserta, como algo esquecido. Foi construída por Reia como refúgio seguro para amamentar seu bebê, e quando ele chorava, para que não fosse ouvido, ela se afogava em clamores. Dentro da montanha mora o grande velho. Seus ombros estão voltados para Damiata, e ele olha para Roma como se fosse um espelho. Sua cabeça é feita do mais puro ouro, da mais pura prata são seus braços e o seu peito, e seu ventre e as suas coxas são de bronze. O resto é todo feito do melhor ferro que existe, exceto o seu pé direito que é de barro cozido, e ele apoia a maior parte do peso sobre este pé. Todas as suas partes, exceto as de ouro, exibem fissuras e gotejam lágrimas. Estas, descendo até os seus pés, juntam-se e abrem caminho por uma gruta. De pedra em pedra, aqui desaguam, formando o Aqueronte, o Estige e o Flegetonte. Em seguida descem por este canal estreito, até chegar ao local onde não existe mais declive, formando Cócito. Mas sobre essa vala estagnada eu não falarei agora. Você verá mais adiante. Se este riacho começa seu curso, perguntei, no nosso mundo, como não podemos ver nenhum vestígio dele, a não ser nesta fronteira? E ele respondeu, você sabe que este lugar é redondo, e embora já tenha andado um longo caminho, sempre à esquerda e afundando para o centro, ainda falta muito para completar o circuito. Portanto, ainda verá muitas coisas novas. Não fique surpreso ao encontrar algo diferente. Eu então perguntei, mas mestre, onde estão o Flegetonte e o Letes? Sobre um você não diz nada, e diz que esta chuva de lágrimas formou o outro. Gosto de ouvir suas questões, ele disse. Mas quando vimos a onda vermelha fervente, metade da sua pergunta já foi respondida. O Letes você verá, mas fora deste sepulcro, lá onde os espíritos vão para se purificar e a penitência os deixa com alma imaculada. Depois disse, chegou a hora de sairmos deste bosque. Vamos partir, siga-me bem de perto, pelas margens de pedra que não ardem. E ao caírem sobre elas, todas as chamas se apagam. Este é então o canto 14 do Inferno de Dante Alighieri, Divina Comédia. Dante vai dedicar vários cantos ao terceiro girão do sétimo círculo. Nós estamos então no sétimo círculo, no vale do rio Flegetonte, no terceiro girão, que é composto pelo deserto incandescente. O sétimo círculo do inferno é o lugar em que estão os violentos. E nós temos então 3 girões que vai compor este círculo. Os poetas estão aqui, já passaram pelo primeiro girão,
que foi às margens do Flegetonte, passaram pelo segundo girão, lá na Floresta dos Espinhos, e agora estão adentrando o terceiro girão, que é o Deserto Escaldante. No primeiro girão do Flegetonte estão os tiranos, os predadores. No segundo girão, na Floresta de Espinhos, estão os suicidas, os perdulários também, né? Os pródigos que se mataram por dissipar os bens. E agora, no terceiro girão, nós vamos viver aqui momentos onde encontraremos os blasfemos, violência contra Deus, os sodomitas, violência contra a natureza, os usurários, violência contra os bens, e depois também contra a arte. São vários cantos dedicados ao terceiro girão, cantos 14 até o canto 17. 4 cantos que Dante dedica ao terceiro girão. Violência contra Deus, o canto 14, violência contra a natureza, os cantos 15 e 16, violência contra a arte, o canto 17. Então nós vamos com calma percorrer esses cantos e esse terceiro girão, deserto incandescente do sétimo círculo, onde estão os violentos. É interessante acompanhar aqui com calma. Nós vemos que o sétimo círculo vai do canto 12 ao 17. Vamos percorrer vários caminhos aqui. Entrando então no terceiro girão, violência contra Deus, deserto incandescente. Dante diz, introdução, eu, por minha vez, com caro enternecimento, comecei a reunir as folhas, espalhadas à sua volta, uma vez que ele agora permanecia calado. Então aquele espírito que não teve nome, que não foi nomeado, que era um suicida, lá do canto 13, começou a falar de Florença, que Florença substituiu o deus Marte, que era o padroeiro da cidade, por São João Batista. Isso causou a revolta do deus Marte, falou que vai castigar eternamente a cidade. Então essa compaixão de Dante, porque cita Florença, né? Ele havia mencionado Florença, esse suicida, no final do canto anterior, e o Dante então começa a reunir as folhas espalhadas que caíram aí que foram arrancadas, né, deste arbusto, que era uma alma suicida. A menção de Florença despertou Dante para a piedade, e ele de boa vontade atende ao pedido do suicida sem nome. Começa a ter compaixão desse suicida, né? Começa a ter piedade dele, né? Recolhe aí as folhas, como ele tinha pedido lá no inferno, canto 13, verso 142. O cara tinha pedido, né? Quem é você que suspira por tantas feridas? Ele tinha pedido para que Dante, aqui ó, podem juntá-las, ó, pois todas as minhas folhas foram arrancadas, diz o suicida. Podem juntá-las ao pé deste tronco sombrio? Então, verso 142, eu li o 141 e 142. Dante, então, atende ao pedido do suicida e começa a juntar as folhas que foram arrancadas. Essa é a introdução aqui para o canto 14. Então, primeiro momento, chegamos ao limite que divide o segundo giro, que é a Floresta dos Suicidas, do terceiro, que é o Deserto Incandescente. A visão da obra terrível que a justiça havia planejado, né? A justiça divina. No primeiro momento, eles chegam à beira desse deserto. Para esclarecer essas coisas estranhas, devo explicar que entramos numa planície aberta, que repele de seu leito todas as coisas verdes. A triste floresta a cinge como uma guirlanda, assim como a floresta, é cercada por um triste canal, o rio Flagetonte. Aqui no deserto, no limite, detivemos nossos passos. Então ele descreve o cenário para nós e eu fiz aqui, cenário do sétimo círculo. Aqui o Flegetonte, a montanha onde Dante estava com Virgílio, o centauro Nesso atravessa Dante, Virgílio vai caminhando atrás, eles entram na Floresta dos Suicidas, que é o segundo girão.
E eles param aqui perto desta fonte, à beira desse deserto incandescente onde chove gotas, né, de fogo. E eles vão parar à beira desse riacho de águas vermelhas e vão atravessar depois, bem no final do canto, passando por essas pedras. Então eu fiz aqui para a gente ter uma ideia. Isso aqui é um girão, né? Vai girar, isso aqui vai formar um grande círculo, né? Então o primeiro girão, os tiranos contra os outros, violentos contra os outros. Segundo girão, suicidas violentos contra si mesmos. Terceiro girão, violentos contra Deus, contra a natureza, contra a arte e assim por diante, né? São vários momentos aqui nesse deserto incandescente. Eles vão caminhando sobre essas pedras e vendo, né, assistindo e conversando com os pecadores aí do terceiro girão. Então Dante diz, não havia nada além dessa fronteira, né? Então eu fiz o deserto aqui, ó, né? Não havia nada ali, além de areia queimada e compacta, como a que outrora fora pisada pelos pés de Catão. Então eles vão contemplar esse deserto aí como outrora Catão contemplou. Catão de Útica. Após a derrota de Pompeu, Catão liderou seu exército destruído através do deserto da Líbia para se juntar ao rei Juba. Essa história é contada na Farsália, capítulo 9, versos 300 a 318. Catão teve que atravessar com seu exército o deserto da Líbia. Na Farsália de Lucano está escrito isto, essa história, né? Então Dante já joga aqui mitologia, história romana, né? Então, como que outrora fora pisada a areia quente pelos pés de Catão? Exclamação do poeta no presente. Ah, que terror, ó vingança de Deus! Como deveria ser temido diante de tudo que se manifestou diante de meus olhos. Então ele vê aquele deserto, né, estranho. Segundo momento, o rebanho de almas daquele deserto incandescente. Pude distinguir grandes rebanhos de almas nuas. O mais lamentável era o choro de cada uma. E era visível que sofriam com castigos diferentes. Interessante agora. Alguns estavam deitados de bruços no chão, blasfemadores, violência contra Deus. Outros estavam agachados, amontoados e curvados, os usurários, violência contra os bens, contra a arte também. Enquanto outros inquietos vagavam sem descanso, os sodomitas. Então aqui nós temos as posturas dos pecadores do terceiro girão. No terceiro girão do sétimo círculo, são punidos os culpados de pecados de violência contra Deus, contra a natureza e contra as artes, pelas quais o sustento deve ser ganho honestamente. Os blasfemadores contra Deus estão deitados como Capaneu, que é um blasfemador que vai surgir aqui, um dos reis de Tebas, e sujeitos à mais feroz dor. Então esse Capaneu, ele não era rei de, ele era rei de Tebas, né? Ele era um dos 7 reis de Tebas, então ele blasfema contra Júpiter. Então ele está deitado ali no chão, sujeito a uma dor terrível. É uma dor excruciante, né? Os culpados de vícios não naturais, como a sodomia, são estimulados a um movimento incessante, conforme descritos. Depois nós vamos conhecer as histórias dos sodomitas, nos cantos 15 e 16. Então esses foram viciosos contra a natureza, né? Os usurários, aqueles que desprezam a indústria honesta e as artes humanizadoras da vida, foram agachados ao chão, agachados, amontoados e curvados. Inferno nós vamos encontrar no canto 17 sobre eles, verso 43. Então cada um aqui nesse deserto tem uma postura dependendo do seu pecado, né? Interessante. Mais numerosos eram os que vagavam, os sodomitas, do que aqueles que estavam deitados em seu tormento, os blasfemadores. Mas estes tinham as línguas mais soltas para lamentar. Aqui, olha, o Doré fez essa pintura, né? Eu pintei de vermelho as chuvas de fogo caindo sobre os que estão deitados, lá no fundo de pé, os sodomitas, e os que estão agachados. Diferentes tipos de pecados aí, né? No terceiro girão. Sobre toda a areia deliberada e lentamente choviam brasas, grandes flocos de fogo, assim como nos Alpes cai a neve calma. Outra comparação, né? Assim como as chamas que Alexandre viu,
nas zonas quentes da Índia. Ele volta agora na história de Alexandre o Grande, rei da Macedônia, quando esteve em conquista da Índia. Quando choviam brasas sobre o seu exército e o chão se inflamava. Em uma suposta carta de Alexandre a Aristóteles, seu mentor, ele fala dos vários obstáculos enfrentados pelo seu exército, a neve, chuva e a saraiva. A história da chuva de fogo pode ter sido sugerida pela menção de Plutarco, talvez, né, Dante tenha lido isso. Plutarco menciona o óleo mineral na província da Babilônia, coisa estranha para os gregos, e como eles se espantavam ao ver o chão borrifado de óleo pegando fogo. Talvez aí essa menção a esse óleo mineral que pegava fogo, e os soldados de Alexandre ficaram assim, assustados com isso, né? E o texto diz: então ele, o Alexandre, ordenou que as suas tropas pisassem bem firme no chão para extinguir o fogo, antes que novas chamas reavivassem as antigas. Assim o fogo eterno era aqui derramado, lá como na época que Alexandre viu esse fogo aí na Índia. Como a faísca no pavio, as chamas abrasavam a areia, redobrando a dor dos que ali sofriam, né? Eles ficavam ali sofrendo e o fogo chovendo do céu com tudo, né? Então era essa dor, tentando, eles pisoteando ali o fogo na cabeça deles. É uma outra comparação. E em uma ritmada dança, as mãos miseráveis. Então o Dante aqui no original fala de uma dança chamada tresca. Dante cita uma dança em que os dançarinos seguiam um líder e o imitavam em todos os seus gestos, acenando com as mãos. É uma dança porque o fogo vinha, eles tentando aí desviar do fogo, né? Moviam-se para lá e para cá, sem descanso, tentando em vão afastar as chamas que caíam. Então ele mostra todo esse cenário para nós, né? Desse deserto com fogo caindo aí do céu e essas pessoas tentando desviar do fogo e o chão quente, um horror. Terceiro momento vai surgir então esse Capaneu, que o Dante diz, né? E eu disse, ó mestre, você que venceu todas as coisas, exceto aquelas obstinadas potestades do mal, que impediram a nossa passagem pelo portão lá na cidade de Dite, canto sexto, que eles fecharam o portão na cara de Dante e do Virgílio, né? Quem é aquele gigante que nunca se encolhe? Então eu pintei ele aqui bem de amarelo vivo, né? Então Dante fala, você que só uma única vez foi vencido, né, pelas potestades lá na cidade de Dite, sabe de todas as coisas, quem é aquele que não se curva? Ele deitado sob o fogo com ar feroz de desdém, como se não fosse torturado pelas chuvas. Quem é esse, né, que ninguém derruba ele? E esse mesmo vulto que pôde perceber que eu perguntava sobre ele ao meu guia gritou, o que eu fui na vida eu também sou na morte. O orgulho dele, né? Júpiter pode cansar seu ferreiro, Vulcano ou Hefesto, de quem um dia arrebatou em grande ira o raio pelo qual eu finalmente fui morto. Ele está contando a história, né? Capaneu é um dos 7 reis de Tebas, que ao atacar os muros da cidade de Tebas, zombou de todos os deuses. Sua blasfêmia contra Júpiter foi respondida por um raio fatal. Júpiter matou ele com um raio, né? Então ele permanece na prepotência. Ele fala, o Júpiter pode fazer todos os raios do mundo e mandar para cá, pode esgotar toda a forja de Vulcano ou de Hefesto, que eu continuo aqui, olha. Ele pode um por um cansar todos os outros deuses, até aqueles da Forja Negra em Mongibelo, é o nome popular do vulcão Etna. Então, enquanto grita, ei, bom vulcano, me ajude, né? Vamos matar de novo esse Capaneu. Assim como ele fez na Batalha de Fregla, lugar da Batalha dos Gigantes, contra os deuses, né? A gigantomaquia, segundo a mitologia, foi nesse lugar chamado Flegra. Ele pode vir contra mim com toda a sua força, mas nunca terá o prazer da vingança. Permaneço de pé aqui, né? Então, o Mongibelo é o nome popular do Etna. Sob a montanha ficava situada a forja de Vulcano e dos Ciclopes. Então ele fala, Júpiter, ou Zeus, né? Pode gritar eternamente para o Vulcano, vamos mandar mais fogo lá para a Terra que eu vou ficar aqui firme. Ele não vai saborear a vingança sobre mim, não vai ter prazer, né? Ou como quando ele brigou aí com os gigantes na batalha de deuses e gigantes, na
tautomaquia. No Inferno 21, verso 119, vai citar isso também. Pode fazer aquela batalha, vou ficar aqui firme. Então meu guia, o Virgílio, falou em uma voz tão alta que eu nunca até então tinha ouvido. Ó Capaneu, tua arrogância nunca diminui. E é por isso que as tuas dores só aumentam. Nenhuma tortura mais do que a tua própria ira seria a melhor punição para o teu orgulho. Então você continua do mesmo jeito, que você era lá em Tebas. Então voltou-se para mim com expressão mais suave e disse: esse aí era um dos 7 reis que sitiaram Tebas e continua insultando a Deus. Eu não sei se ele era rei de Tebas, ele era um dos 7 reis que sitiou Tebas. Só que assim, ele insulta o deus pagão. Este insulto de Capaneu foi a Júpiter, deus pagão. Aqui nós encontramos uma inconsistência de Dante. O normal seria o castigo por ele ter pecado contra o deus cristão. Mas aqui Deus, no caso, está referindo a Júpiter. E o Virgílio continua. Mas ele ainda recebe uma pequena reverência, pois em seu peito sua própria insolência transforma-se em medalhas incandescentes. Aí tem uma longa nota aqui que eu vou ler. Mesmo intocado pela dor que ele finge desprezar, ele ainda é castigado pela ira de Deus, que queima como medalhas em seu peito. Observamos aqui que, pela necessidade de uma lei suficiente para punir o pagão, Dante é levado a alguma inconsistência. Depois de condenar o pagão virtuoso ao limbo por sua ignorância do Deus verdadeiro, ele agora condena os ímpios pagãos a este círculo, por desprezarem os deuses pagãos. Então é estranho isso, Júpiter aqui representa, como quase não é preciso dizer, o governante supremo. E nesse sentido ele é chamado de Deus, linha 69, que eu li aqui, olha. Esse era um dos 7 reis que sitiaram Tebas e continuam insultando a Deus. Então Júpiter é chamado de Deus aqui, Mas ainda é notável que o único exemplo de blasfêmia contra Deus tenha sido tirado da mitologia clássica. Esse é o único pecador citado aqui nesse terceiro girão, violência contra Deus, blasfêmia, mas contra um Deus pagão. A blasfêmia que o Dante põe aqui não é contra o Deus cristão, mas contra um Deus pagão. Então é uma inconsistência, talvez um deslize aqui do Dante, não sabemos. Aí o Virgílio continua. Agora siga-me, mas tome cuidado para não colocar os pés sobre a areia escaldante. Mantenha-os firmes sempre à beira da floresta. Estão aqui, como eu fiz o desenho, não podem pisar nessa areia que vão queimar o pé. O Dante, principalmente, que estava vivo. Eles vão andar aí pela borda da floresta até achar essa fonte de águas vermelhas. Aí sim, eles vão poder atravessar esse deserto andando sobre as pedras. Quarto momento, esse riacho de águas vermelhas. Uma das passagens que eu achei mais bonitas, porque o Virgílio vai falar dos rios que banham o inferno. Sem dizer palavras, chegamos a um lugar de onde sai da floresta um pequeno ribeiro. Eu tremo apenas em recordar a cor vermelha. Não sei porquê, se ele tinha visto um rio imenso ali vermelho, o Flegetonte, por que ele está tremendo agora, Como a fonte que brota de Bulicame, já havia citado esse Bulicame aí para trás. O Bulicame, diz a nota, é uma fonte de enxofre, quente a alguns quilômetros de Viterbo, muito frequentada para banhos medicinais na Idade Média, e especialmente por mulheres frívolas. A água ferve em um grande tanque de onde flui por canais estreitos. Vapores sulfurosos sobem da água. Inferno, canto 12, verso 117, foi citado também esse Bulicame. Então era essa fonte aí perto de Viterbo. Aí o Dante vai dizer, como a fonte que brota de Bulicame, cujas águas são compartilhadas por pecadoras, mulheres pecadoras iam para ali, Assim as águas desse riacho rastejam pela areia. Então ele está dizendo, comparando com o Bulicame. Seu leito e ambas as margens eram feitos de pedra, que eu fiz o desenho, assim como as encostas, o que nos indicava que a nossa passagem devia ser por ali. De tudo que eu te mostrei como seu guia, desde o momento em que entramos pelo portal, lá onde estava escrito, portal que conduz ao inferno, lasciate ogni speranza voi que entrate, deixai toda esperança vós que entrais.
cujo limiar a ninguém é negado, nada ainda foi testemunhado por seus olhos, está dizendo Virgílio. Tão notável à vista como este rio vermelho, que extingue todas as chamas que caem sobre ele, né? Então, o Virgílio está falando para o Dante, né? Agora você viu esse rio vermelho. Nada é tão notável quanto isto. E aquelas chamas que caem lá sobre ele, elas são extinguidas aqui, a gente pode passar. Podemos caminhar por este rio sem medo, né? Essas foram as palavras do meu guia. Eu queria mais e roguei a ele que me alimentasse e aplacasse a fome, né, que fez crescer dentro de mim, a fome do saber. E aí nós temos um quinto momento, uma longa fala de Virgílio sobre mitologia grega, sobre deuses, sobre o mito de Saturno, né, que devorava seus filhos, ou Cronos, sobre os rios infernais. Gostei muito dessa parte. Então o Virgílio, né, vai falar para Dante. É muito legal. O Virgílio sempre aí ensinando Dante, né, aqui o Dante. Gostei muito dessa imagem. É esse ensinar o Dante. No Mar Médio, no Mar Mediterrâneo, existe uma região deserta conhecida pelo nome de Creta. Não sei por que ele está falando que lá estava deserta, né? Ele me disse, sob cujo rei foi outrora um mundo próspero. Lá está uma montanha que já foi o alegre domínio de bosques e riachos. Era conhecida como Ida, Monte Ida. Agora está deserta como algo esquecido. Foi construída por Reia como refúgio seguro para amamentar seu bebê. Ela amamentava Júpiter, que foi escondido na montanha por sua mãe Reia, ou Cibele, para não ser devorado pelo seu pai Saturno, ou Cronos. E quando ele chorava, o menino, né, para que não fosse ouvido, ela se afogava em clamores. Dentro da montanha mora o grande velho, V maiúsculo, Saturno, Cronos, que devorava seus filhos. Seus ombros então estão voltados para Damiata, e ele olha para Roma como se fosse um espelho. Sua cabeça é feita do mais puro ouro. Aqui ele vai usar um símbolo bíblico, que é o sonho do Nabucodonosor no livro de Daniel, capítulo 2. Nabucodonosor sonha com essa estátua. Tem várias partes com metais preciosos, pés de barro, né? Falando dessa inconsistência aí do poder, né? Dos tiranos, dos 4 reinos da Terra. Aqui ele está falando das eras. Dante vai usar essa imagem bíblica para falar das eras. A última era é de barro, né? É o pior momento da história. Olha que interessante, né? Fazendo uma leitura histórica usando a Bíblia. E é interessante que lá na Bíblia os 4 reinos, eu não estou lembrado se é o egípcio, se é o reino egípcio, o reino dos assírios, o reino dos caldeus, o reino Nabucodonosor dos romanos, não sei, não lembro, mas o último reino é um reino que vai perecer, né? Então ele diz, a cabeça deste Saturno, deste Cronos, ela é feita do mais puro ouro, da mais pura prata são seus braços e seu peito, e seu ventre e as suas coxas são de bronze. Anota, este velho então é Saturno, devorador da sua própria descendência, que governou o mundo na Idade de Ouro. Ele é o símbolo do tempo, correspondente ao deus grego Cronos. A ideia desta imagem é tirada do sonho de Nabucodonosor narrado na Bíblia, Daniel capítulo 2. Aqui então, né, mas aqui o Dante usa essa imagem para falar das 4 eras do mundo. Lá na Bíblia era para falar dos 4 impérios que essa estátua representa. Os pés de barro representam a atualidade de Dante aqui, né? A pior de todas as eras. As lágrimas deste Cronos, derramadas por cada era, exceto a era de ouro, alimentam os 4 rios e poças infernais. Então as lágrimas do Cronos é que formaram os rios infernais. Aqueronte, Estige, Flegetonte e Cócito, todos são alimentados pela mesma água. São, na verdade, nomes diferentes para a mesma torrente de lágrimas. Achei isso muito lindo, né? As lágrimas do tempo formaram os rios do inferno. Então eu vou ler tudo de novo. Ó. Sua cabeça é feita do mais puro ouro, deste velho aí, né, Saturno. Da mais pura prata são seus braços e o seu peito. Essa estátua, né, baseada em Daniel. E o seu ventre e as suas coxas são de bronze.
O resto é todo feito do melhor ferro que existe, exceto o seu pé direito, que é de barro cozido, e ele apoia a maior parte do peso sobre este pé. Todas as suas partes, exceto a de ouro, exibem fissuras e gotejam lágrimas. Menos a cabeça, olha que interessante, né? A parte que é de ouro não derrama lágrimas. As outras todas derramam lágrimas, tem fissuras. Então os rios do inferno são as lágrimas do velho Saturno, do tempo. Estas, as lágrimas descendo até os seus pés, juntam-se e abrem caminho por uma gruta. De pedra em pedra aqui desaguam, formando o Aqueronte, o Estige e o Flegetonte. Em seguida descem por este canal estreito, né? Por esta pequena, por esse riacho vermelho. Então, a imagem altamente poética e comovente das lágrimas do tempo formando os rios. O Aqueronte, nós vimos, fica na entrada do primeiro círculo, inferno, no canto 3, verso 71. O barqueiro Caronte atravessa as almas pelo rio Aqueronte. O Estige forma o pântano entre o quinto e o sexto círculos. O barqueiro Flejas, que conduz as almas por ali. Inferno, canto 7, verso 103. Parece esse rio Estige. O pessoal fazia juramentos a este rio. E no rio Flegetonte, que nós acabamos de ver, ele preenche o primeiro giro do sétimo círculo, onde estão os violentos contra os outros. E foi o centauro Nesso que atravessou Dante lá naquele rio, Inferno, canto 12, verso 47. E o Cócito vai aparecer mais à frente, né? Em seguida, então, descem por este estreito canal os rios Aqueronte, Estige e Flegetonte, os 4 rios infernais, as torrentes de lágrimas, até chegar ao local onde não existe mais declive, o nono círculo, o último círculo do inferno, formando o Cócito, o último rio. O Cócito é o poço congelado que encerra o nono e último círculo, Inferno 32, verso 23. Lá está o último rio infernal congelado, o Cócito. Mas sobre essa vala estagnada, parada, né, eu não falarei agora. Então é interessante isso, né? São esses lugares onde estão os rios. Você verá mais adiante. Então, são os 4 rios infernais. Quando eu li a Divina Comédia, já li várias vezes, eu não tinha pensado nessa importância dos rios. E agora, lendo mais devagar, estudando tudo isso, você vai descobrindo essa riqueza desse texto, né? Os 4 rios, o último é o Cócito. Aqueronte, Estige, Flegetonte e Cócito, no nono e último círculo do inferno, está lá esse rio. Sexto momento, então, dúvidas de Dante sobre os rios. Se este rio começa seu curso, perguntei, no nosso mundo, como não podemos ver? Nenhum vestígio dele a não ser nesta fronteira. Se esse rio é chorado lá no tempo, no mundo, né? Como nós não vemos? E ele respondeu, Virgílio, você sabe que este lugar é redondo, né, o inferno. E embora já tenha andado um longo caminho, sempre à esquerda, né, a via dos ímpios, e afundando para o centro, ainda falta muito para completar o circuito. Portanto, ainda haverá muitas coisas novas. Não fique surpreso ao encontrar algo diferente. Então, você verá ainda outras coisas que vai te surpreender aqui no inferno, né? Você não viu esse rio nascendo lá? E eu então perguntei, mas mestre, onde estão o Flegetonte e o Letes? Sobre o Letes, você não diz nada. E diz que esta chuva de lágrimas formou o outro. Então, assim, o Flegetonte. O Letes, então, é o rio do esquecimento. Ele é encontrado no paraíso terrestre. Tá? Vai ser citado no Inferno 34, verso 130, e no Purgatório 28, verso também 130. É o rio do paraíso terrestre, o Letes. E aí é interessante que o Virgílio fala, né? Onde estão o Flegetonte e o Letes? Sobre um você não diz nada, e diz que esta chuva de lágrimas formou o outro. Gosto de ouvir suas queixas, suas questões, ele disse. Mas quando vimos a onda vermelha fervente, metade da sua pergunta já foi respondida. O Letes você verá, mas fora do sepulcro, fora do inferno, né? Deste sepulcro. Lá onde os espíritos vão para se purificar, lá no purgatório, você verá o Letes. E a penitência os deixa com a alma imaculada. Calma, né? Vai ser respondido aos poucos para você.
Depois disse, conclusão, depois disse, chegou a hora de sairmos deste bosque. Eles estão à beira do bosque ali, dos suicidas, perto dessa fonte vermelha aí, preparando, né, para entrar no deserto incandescente. Eles estão já vendo essas almas aí no deserto, estão conversando, né, falaram com o Capaneu, estão começando aí o caminho. Vamos partir, siga-me bem de perto, pelas margens de pedra que não ardem, e ao caírem sobre elas todas as chamas se apagam. Os poetas, então, bem próximos do bosque, dos suicidas, agora vão atravessar verdadeiramente o deserto incandescente do terceiro girão, passando pela margem de pedra da fonte vermelha que corta o deserto. Vão andar em torno aí desta fonte, passando pelas margens aí de pedra. Então o Virgílio não responde tudo para o Dante, né? Falou, calma, você verá mais coisas. Por que esse rio, então, que banha o inferno, a gente não vê lá em cima? Esse corre aí das lágrimas do Cronos, do tempo. E ele fala, não, calma, você vai descobrir as coisas aos poucos. Então, assim, gente, tem muitas referências, né? A Divina Comédia é um livro imenso, é uma biblioteca, é um tesouro, né, de coisas interessantes. A gente tem que ler assim com calma para não se perder e com bastante assim tranquilidade, né? São referências interessantes, é um livro para a vida, para a vida. Você ler aos poucos, saboreando esse texto belíssimo. Então é isso, um abraço e até mais.